Sejam bem-vindos ao Voz Ativa Podcast, onde a gente sempre traz as melhores pessoas, inspirações, conteúdos, informações, indignações. A gente traz aqui para poder esclarecer, abrir sua mente e trazer muita informação para você. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é Ali Badawi. Eu levei 14 anos para aprender a falar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tayane. Muito obrigado. De nada. Gente, hoje ele é muito especial, esse convidado. Por quê? Porque ele fez parte da minha evolução como pessoa, empresária. Porque, assim, como eu tinha comentado nos stories, eu comecei trabalhando aí com marketing multinível, que eu falo assim, cara, acho que todo mundo tinha que passar pelo marketing multinível. Eu gosto muito dos treinamentos, porque a gente se desenvolve bastante. E você foi uma das pessoas que eu me inspirei. Inclusive, eu tenho uma foto. Eu acho que eu tenho uma foto, sim. Ainda. Acho que eu estava grávida no dia, há uns 6 anos atrás, que teve lá em Cuiabá um evento. Foi muito legal. Muito bom. A gente fala muito sobre empreendedorismo. Uhum. E assim, que nem eu estava comentando aqui com ele, gente, eu fico assim indignada com certas situações, porque eu fico pensando assim, cara, eu que sou uma pessoa, né, que sou uma mulher, que não tenho formação, né, no caso, tenho profissão, mas não tenho formação, né, não vim daquela coisa assim do tradicional, sou mais na loucura, investe aqui, acredita aqui, desenvolve, vai treinando e agora, né, tenho filho, então tenho que lidar com meu filho sozinho, principalmente agora sem rede de apoio, sem meus pais, o pai dele também não mora aqui, então tenho que fazer tudo sozinha e consigo prosperar. Como que as pessoas que são casadas, que têm o outro, ainda mais que casam por amor, inclusive até esses dias eu vi um vídeo e descobri que há pouco tempo, né, que existe esse negócio de casar por amor. Antigamente as pessoas casavam por sucessão familiar, herança, né, e tinha esse negócio. Hoje a pessoa tem a oportunidade de casar por amor, a pessoa tem um ser que ama, mas não prospera. Ok. Como eu disse naquele momento, ter alguém do lado ajuda, não garante. Tá? Uhum. Porque o sucesso ele é um contexto maior, né? Eu e minha esposa, nós trabalhamos, eu tenho 36 anos de casado, nós trabalhamos juntos já há mais de 21, 22 anos, ok? Isso ajuda bastante, tá? Mas não é só isso, tem que ter propósitos em comum, tem que ter foco, tem que ter habilidades, tem que ter resiliência, que é a nossa capacidade de lidar com a frustração. Então, o sucesso é algo maior do que ter apenas alguém ao lado, certo? Uhum. Me ajudando a caminhar. Claro que ajuda, certo? Facilita o caminho? Sim. Garante o êxito? Absolutamente não, certo? Então, assim, às vezes a pessoa que está do lado pensa diferente, tá? E é normal que pense diferente. Às vezes eu vou numa direção, essa pessoa vai dar outra direção. Então, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Uhum. Se ajudar, certo? É bom? Sim. Mas a pergunta é, isso é suficiente? Absolutamente não. E aí nós temos que olhar que o sucesso é um contexto muito maior, que nós podemos estar debatendo caso a caso, detalhe a detalhe, ao longo do podcast. Sim, então pode começar. O que seria sucesso? Que a gente vê, né? Às vezes cada um tem a sua definição de sucesso, mas o que seria o sucesso? Eu gosto muito da definição, tá? Você abriu falando sobre marketing de rede, né? Uhum. O cara que criou o contexto de sistema de treinamento, tá? Um americano chamado Dexter Yeager, né? Ele criou isso lá no começo da década de 70, na época ele sempre fez a Amway, né? American Way, certo? E ele criou uma empresa chamada Pronet, Professional Network, né? E ele definia sucesso como o sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Olha que legal. Realização progressiva de um sonho válido. Ou seja, sucesso é nunca chegar lá. Sucesso é sempre estar indo em direção. Para quem anda a pé, sucesso é comprar uma moto. Comprou uma moto? Legal, agora eu quero uma moto zero. Comprou uma moto zero? Legal, agora eu quero um carro. Comprou um carro, agora eu quero um carro zero. Ou seja, sucesso, realização progressiva de um sonho válido. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter, qual é o teu sonho válido? O que te move? O que te faz acordar mais cedo, dormir mais tarde? Certo? Só que isso vai te mover por algum tempo, até que você alcance ele. A hora que alcançar, legal.
A partir de agora, você tem que encontrar o quê? Um outro sonho válido que te mantenha o quê? Caminhando. Isto é a realização progressiva de um sonho válido. A maioria das pessoas não tem o sonho válido. Daí elas não conseguem caminhar. Então, mas hoje que eu vejo assim, tem aquela frase do caminhando sozinho vai mais rápido, caminhando em dois vai mais longe. Uma frase africana. Então, assim, se a pessoa hoje tem um relacionamento, não só o amor, mas tem os caminhos alinhados financeiramente, porque eu tiro como exemplo, assim, que pode ser que tenha agora, eu não estou lembrado um pouco da história, mas que nem eu dei o exemplo do Felipe de Moraes, que é um casal que eu admiro muito, Felipe e a Andréia. E a Andréia, hoje, ela é escritora, e o Felipe, ele investiu também ali na área de academia, cross, acho que ele tem um sistema de franquia, um próprio cross dele lá, cross fitness. E os dois, tipo assim, os dois prosperaram, cresceram juntos, mas aí hoje os dois, tipo, seguem, não falo no trabalho, seguem área diferente. Ela é escritora, na vida profissional ela é escritora e ele continua sendo um investidor lá, enfim. Se é, nessa questão, assim, como que faz para alinhar um casal que tem sonhos diferentes, mas tem que prosperar? Ok, veja só. Eu tenho os meus negócios. Minha esposa tem os negócios dela. Tá? Ela me ajuda nos meus negócios, eu ajudo ela nos delas. Por quê? São os negócios da família, certo? Mas é uma questão de foco. Eu trabalho na área de treinamentos. Nós temos franquias, né? A gente mora em Cuiabá, nós temos algumas franquias. Por exemplo, só nessas 3 franquias que nós temos em Cuiabá, nós temos 50 funcionários. Quem toca lá? Minha esposa. Na parte de treinamento, são 2 empresas. Quem toca? Sou eu. Ela me ajuda aqui e eu ajudo ela lá. É o negócio da família. Tá? Nós temos o propósito familiar junto. Nós temos um propósito financeiro junto. Propósitos profissionais caminham lateralmente. Nossa, perfeito. Mas é fácil de falar. Fácil. No dia a dia, né? Puxa, eu preciso de ajuda aqui. Puxa, olha, e aí vai indo. Tem hora que dá, tem hora que não dá. Tem hora que um está num estresse na empresa, tem hora que o outro está de estresse, certo? Assim, agora, quando existe, e é importante, já que nós estamos falando sobre casais, tá? Um casal só se mantém unido não só pelo amor. Porque o amor, ele é um efeito, certo? As pessoas não param para pensar nisso. O amor é um efeito da admiração. Quando um perde a admiração, há uma tendência do amor começar o quê? A diminuir, até esvaziar. Então, tem muito a ver com a admiração. Você vai ver que um casal apaixonado, um admira o outro pelo que o outro é. Não pelo que o outro necessariamente somente faz, pelo que o outro é. Aonde tem admiração, o amor vai perdurar. Aonde perde-se admiração, o amor vai embora. E esse negócio de fazer o amor é possível? Fazer o amor? Tipo assim, que nem eu vejo, que nem eu citei do exemplo do casamento antigamente. As pessoas casavam por negócios. E aí, essa construção do amor existe? Pode ser que o amor apareça, pode ser. Mas é uma aposta muito arriscada. Muito arriscada. Desafiador. Tá, é uma aposta extremamente arriscada. Tá? O mundo era diferente, né? Os casamentos eram por interesse. Às vezes os pais sentavam, conversavam e alinhavam, né, a minha filha com o teu filho e tal. E depois eles iam se conhecer, né? O noivo ia conhecer a noiva, certo? Numa festa de família, certo? Isso era aquele momento. A sociedade mudou. Hoje nós estamos muito mais espaço, muito mais liberdade. E as pessoas podem escolher melhor os seus caminhos. E eu acho que nesse momento abriu-se um espaço, um vácuo, que algumas pessoas descobriram que, ai meu Deus, meu futuro depende só de mim. Tem gente que, quando ele pensa que o futuro dele está nas mãos dele, ele pira o cabeção. Mas isso não é o que eu falo assim, gente, esse é o feeling do negócio, da vida, é a gente ir atrás das nossas coisas. Mas essa é a forma como você pensa. Se todo mundo pensasse assim, todo mundo tinha um podcast e todo mundo estava fazendo o que você faz. Nossa. Mas vamos, eu gostei desse negócio de a gente trazer de antigamente para agora. Você acha que hoje é mais fácil as pessoas prosperar? Tipo, trazendo um contexto tanto de casal ou não? Ou como antigamente, ou você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que é assim, tá?
Eu acho que os desafios são muito parecidos. Mudam os meios, né? Nós estamos hoje numa cidade de Sorriso. Olha que cidade maravilhosa. Isso aqui é uma terra de prosperidade, ok? Mas tudo bem. Como é que era Sorriso há 30 anos atrás? Como é que era Sorriso há 40 anos atrás? Sorriso era uma estrada de chão lá na rodovia, um monte de poço de gasolina, tal, não sei o quê, e acabou. Minha madeireira, acabou. Certo? Então, chegar aqui era muito difícil. Mas o que tinha era oportunidade, né? As fazendas eram de graça, as terras eram quase dadas. Eu fiquei sabendo uma vez que quem comprava fazenda ganhava terreno aqui no na centro. Cidade, isso. Hoje, quanto é que custa um terreno no centro da cidade? Então, assim, puxa, por que eu não vim? Porque não veio, porque tinha malária, porque não tinha hospital, porque não tinha estrada, ficava doente, morria. Se tivesse um acidente grave, tinha que sair de avião, não tem dinheiro para avião, morria. Então, assim, tudo tem as suas vantagens e tudo tem as suas desvantagens. O que eu posso fazer neste momento? Tá? Então, hoje, a vantagem que se tem hoje é a internet. Né? O mundo está atrás da câmera. O que você quiser buscar, está lá. Antigamente, se alguém quisesse conhecimento, ele tinha que ir a uma biblioteca, ele tinha que saber procurar, ele tinha que ter paciência, sentar. Hoje, se tem a inteligência artificial, tem um Google aí, você pede, está lá. A pergunta é, o que eu faço com isto? Né? Eu sou da época que o sonho de uma família era comprar uma bicicleta, uma enciclopédia da Barça. Né? A Barça, não se preocupe, não era a tua geração, tá? A Barça, na época, custava quase um carro usado. Era uma enciclopédia. Eram livros que contavam a história do mundo. Livros que falavam sobre medicina, livros que falavam sobre contabilidade, livros que falavam... Ou seja, quando uma família comprava uma Barça, a família está dizendo, conhecimento é importante para a nossa família. E detalhe, quando alguém morria, na herança, essa enciclopédia passava o quê? Para a próxima geração. Hoje, certo? Aqui você tem tudo, certo? De graça. A enciclopédia era caríssima. Tinha gente que vivia só de vender a enciclopédia. E vivia bem pra caramba. Né? Tem pessoas que viviam... Se o cara vendesse 2, 3 Barças no mês, o cara era classe média alta. Certo? Hoje em dia, está de graça aqui. A pergunta é, o que eu faço agora? Essa é a pergunta. A questão agora, o desafio não é o conhecimento. O que eu faço com ele? Por exemplo, vamos lá. Acho que todo mundo, adulto, sabe que eu não posso gastar mais dinheiro que eu ganho. A pergunta é, quantos gastam menos do que ganham? Todo mundo sabe que se eu tivesse um comércio, eu tenho um comércio, eu tenho que atender bem o cliente. Mas todo mundo atende bem o cliente. Então, o desafio nunca foi o que eu sei. O desafio é o que eu faço daquilo que eu sei. Esse é o grande gargalo. E aí, quanto mais eu sei, menos eu faço, mais frustrado eu me sinto. Nossa, é verdade. Isso, eu gosto muito do podcast, eu até brinco. Gente, podcast, para mim, é uma mentoria que eu tô tendo com a pessoa, entendeu? Estou tendo aqui o privilégio de ter uma mentoria com ele, vocês não estão entendendo. E, assim, no último podcast, me deu um insight muito legal, porque... Eu estava aqui com o médico, o nutrólogo, o personal, e aí eu comentei com eles que eu tenho gordura no fígado, que eu tenho bastante problema de saúde e que, né, trabalho muito, a correria do dia a dia, nem faço academia e nem me alimento bem. E eles comentou, e eu falei, mas tem alguma coisa para iniciar? Ele falou, cara, existe o ChatGPT. Eu falei, verdade, eu uso o ChatGPT para tanta coisa. E aí eu falei, chat, tenho gordura no fígado, peso 60 quilos e tenho 1,70 m. Monte para mim uma... Como é que é o nome do negócio? Cardápio. Um cardápio semanal com 3 opções de cada refeições, incluindo, daí eu coloquei as coisas que eu gosto, incluindo banana, eu gosto de uva passa, eu gosto de pasta de amendoim, incluindo esses alimentos que eu gosto, e coloquei as verduras que eu tinha na geladeira também, né? Todas as verduras. Montou. Eu falei, ele montou. Aí depois eu falei, não, mas agora eu preciso das medidas. E aí ele colocou tanto em gramas e quanto, 2 colheres daria 2 gramas, ou 200 gramas, exemplo, né? Aí ele colocou tanta medida em gramas, se caso eu tivesse uma balança, quanto em medidas em colheres ou xícaras, essas coisas, se caso eu não tivesse a balança. Gente, eu achei isso, eu falei, cara, e tem um conhecimento, tá fácil, né? Às vezes, nossa, tem que pagar um médico, tem que pagar um nutricionista, tem que pagar isso, é tanta informação. Lógico que é o ideal, né? Ele vai dar muito mais preciso, mas ali eu comendo mal se eu tenho Agora, qual é o desafio? Agora é comer fazer. E eu tô fazendo, tá? Ontem Okay. eu não comi açúcar, hoje também não. Estou Ótimo. tentando tirar. Então, assim, a gente tem a informação, basta a gente
fazer, né? É isso que eu entendi. Tipo, Isso. tem as coisas, tem o conteúdo, tem o chat, mas o que a gente vai fazer com isso, com esse conhecimento? Então, existe alguma virada de chave, alguma coisa que a pessoa precisa para fazer isso? O que faz a pessoa travar para ela não fazer isso? Aí existe um monte de coisa. Aí tem travas de infância, né? Nós temos um treinamento chamado Atitude Vencedores e Perdedores, tá? E ele começa falando sobre travas emocionais. O que é isso? Garotinho, 6 anos de idade, assistindo desenho na casa dele, morrendo de dar risada. E o pai e a mãe dele conversando na mesa do lado. Querida, conversei com o patrão hoje. E ele falou que se der tudo certo, final do ano eu vou ser promovido e eu vou ganhar R$5.500. E você vai ver, querida, a nossa vida vai o quê? Melhorar. O garotinho escuta aquilo e volta a assistir desenho. Mas aquilo entra dentro da cabeça dele. Um homem bom, inteligente, trabalhador como meu pai, e como eu quero ser quando crescer, merece ganhar quanto? R$5.500. Esse garoto cresce, arranja um emprego, pensa num guri bom, trabalhador, e todo mundo quer ele. E ele rapidamente começa o quê? A crescer. 2, 2.500, 3, 4, até a hora que ele bate em quanto? R$5.500. Agora faz 10 anos que ele ganha R$5.500. Por quê? Porque dentro da cabeça dele, um homem bom, trabalhador, honesto, merece ganhar quanto? R$5.500. Não importa o que ele faça, ele sempre vai ganhar, na média, R$5.500. Ele fica revoltado. Ele ensina os outros aprendem com ele, os outros crescem e ele não sai do lugar. Por quê? Porque aquilo entrou como uma trava emocional. Se ele ganhar mais, esse mês que vem ele bate o carro só para compensar a média de R$5.500. Todos nós temos essa trava. Eu tenho, você tem, Bill Gates tem, Elon Musk tem. Só que eles é de bilhões de dólares. Todo mundo tem essas travas. Como que essas travas entraram na nossa cabeça? Ah, quem nasce pobre, morre pobre. Eu não mereço. Ah, rico é tudo ladrão. Eu sou pobre, mas sou honesto, né? Eu nasci para sofrer na vida. Então isso vai entrando dentro da cabeça das pessoas, principalmente quando elas eram o quê? Pequenininhas. E elas crescem, isso cresce junto, né? A pior de todas as travas é colocada por pai e mãe, né? Você puxou a família da tua mãe, não vai prestar para nada na vida. Olha só, isso entra. E o que acontece? Ele é um homem adulto, ela é uma mulher adulta, profissional bom, tem algo que realmente vale a pena, só que ele não consegue sair do lugar. Por quê? É trava atrás de trava. Uhum. Eu vejo isso muito como exemplo de um vídeo que eu vi que a menina fala assim, gente, vocês têm que entender que seus pais são seres humanos, que eles vão errar também. E você tem que, tipo, desapegar, não, mas meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, mas, tipo assim, tira o pai do altar, tipo, de achar, lógico, a gente tem que honrar pai e mãe, tô falando isso, né? Mas, tipo assim, de achar o que o pai e a mãe faz é o certo, é o que bate o martelo da vida. Vamos aqui, é interessante ter tocado nesse assunto, tá? Todos nós, eu, você e todos aqueles que vão nos assistir, todos nós e todos aqueles que não vão assistir, todo adulto tem conflito com pai e mãe. Se o cara falar, eu não tenho conflito, provavelmente é o que mais tem, tá? E por que nós temos conflito com pai e mãe? Porque todos os adultos já foram criança. E toda criança, em algum momento, conhecendo ou não conhecendo os pais, né? Tem gente que foi criado junto aos pais, tem gente que não conheceu o pai ou não conheceu a mãe, não importa. Toda criança, em algum momento, acredita que pai e mãe é o quê? Perfeito. Isso acontece aos 3 anos, aos 5, aos 7, não importa. E essa criança cresce, em algum momento, essa pessoa vai olhar e vai descobrir o quê? Que pai e mãe não são o quê? Perfeitos. Entre esse pai e mãe perfeito, que eu imaginava, e o pai e mãe humanos, que ele apenas, pai e mãe não é perfeito, eles são apenas humanos. Existe um conflito. Pode ser um pequeno conflito, pode ser um buraco desse tamanho. Então, segundo Freud, né, quem teve pai e mãe não precisa de trauma na vida, ok? Ou seja, todos nós, de alguma forma, em níveis diferentes, temos conflito, ou com o pai, ou com a mãe, provavelmente com os dois. Sim. E como que faz quando a pessoa... qual seria a idade ideal a pessoa entender isso?
cada um vai entender no seu momento. Alguns aos 10, outros aos 70, alguns vão morrer de velho e não vão entender. Mas se você não acha que tipo seria um pouco, é que às vezes eu me acho um pouco fria em relação a isso, eu explicar isso para uma criança de 10 anos. Não faz o menor sentido para ele. Ele não vai entender. Só não faz sentido. Porque é minha mãe é perfeita. Acabou. Em algum momento ele vai descobrir que não é. Mas eu falo assim, o fato de, se caso entender, digamos, então ali 14 anos, a pessoa entendeu com 14 anos que o pai é assim, está vivendo a vida dele, mas isso não pode trazer talvez um ego, não fala um ego, tipo assim, deixa, ele está errando mesmo, talvez um desapego muito grande. O grande problema não é o conflito com pai e mãe. O problema maior é o julgar. Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Não sei o quê. Veja só, meu pai e minha mãe me deu algo que eu não podia comprar em nenhum supermercado. O quê? Vida. Já é lucro. Qualquer coisa fora disso está no lucro. Acabou. Eu queria que minha mãe me amasse. Por que meu pai foi embora? Você está no lugar errado. Isso não é teu, isso é dele. Mas eu sou o filho, eu não pedi para nascer. Não pediu e não vai pedir. Isso não é opcional. Acabou. Certo? O que eu precisava, eles já me deram, a vida. Daqui para frente, é por minha responsabilidade. E toda vez que eu olho para o meu pai e para minha mãe, tudo que eu julgo em pai e mãe, pesa em mim. Porque eu sou 50% meu pai, 50% é minha mãe. E quanto mais eu tenho raiva do pai ou da mãe, adivinha a raiva de quem que eu estou tendo? De mim mesmo. Eu estou lascado. Literalmente lascado. E eu vejo assim como exemplo, tem colegas meus que ele tem um pai alcoólatra. Aí tem ranço de álcool e o outro já é alcoólatra. Não tem problema, tá? De eu ter visto a experiência do meu pai e falar, puxa, eu não quero para mim. O que eu não posso meu pai é um cachaceiro. Meu pai é isso. Opa, calma aí. Meu pai está pagando o preço dele. Eu não preciso pagar esse preço. Eu não preciso do álcool. Mas, como filho, como filha, pai, precisa de ajuda? Não, ok, mas eu estou aqui. Se o senhor precisar, eu estou aqui. Não, pai, o senhor não sabe nada, eu vou te ajudar. Agora eu interferi. Nesse momento, quando eu vou cuidar do meu pai ou da minha mãe, achando que eu estou fazendo lá na época que eu sou bonzinho, que não é verdade, certo? Imagine que eu sou casado. Então aqui, está aqui o Ali, está aqui a minha esposa, tá? No meu caso eu tenho 2 filhos, tá? E vamos supor que, certo, meus pais já faleceram, né? Viveram a vida inteira junto, minha mãe morreu primeiro. Vamos supor que meu pai, minha mãe ficou sozinha. Falei, mãe, eu vou cuidar da senhora. Já que o pai não cuida da senhora. Quando eu vou cuidar da minha mãe, minha esposa perdeu o marido. Porque agora o marido dela está cuidando de quem? Da mãe dele. Meus filhos perderam o pai, porque o pai agora está cuidando o quê? Da avó. O pai agora está no lugar o quê? Do avô. Paga minha esposa, paga meus filhos. Eu não sou o marido da minha mãe, eu sou o filho dela. Eu ocupo o lugar do meu pai não tem como voltar. Eu fiz uma desgraceira na minha família. Mãe, a senhora está precisando de ajuda? Sim, filho. O quê? Eu preciso que você faça isso. Estou no meu lugar. Minha mãe pediu, eu faço. Não, eu cuido da minha vida. Tá bom, mãe? Mas se a senhora precisar, eu estou aqui. Ótimo. Está tudo em equilíbrio. Mas e quando chega no caso da velhice, dos avós? Sem problemas. Se não é uma questão de Alzheimer, se não é uma questão de acamado, né? Está Alzheimer, perdeu a consciência. Tá? Minha mãe está de cama, não pode sair para no mercado. Opa, mãe, o que a senhora precisa no mercado? Filho, traga isso. Agora minha mãe já perdeu, né? Já é senil, certo? Opa, agora ela não tem, mas agora eu posso. Tá? Agora eu estou habilitado para isso. Mas eu não sou o marido da minha mãe. Eu sou o filho dela, a serviço dela. Quando eu chego lá, eu falo, mãe, está tudo errado aqui, deixa que eu vou resolver. Eu estou no lugar errado. E eu crio desequilíbrio para minha mãe, para minha família, para os meus filhos. E aproveitando que a gente está nesse assunto, eu queria, como eu sempre falo, né, uma consultoria particular aqui, basicamente, como que eu posso criar o meu filho sem essa visão, né, de pai, que, né, não tem, mas que eu sempre mantenha ele na posição de filho, que ele não ache que ele que é o homem da casa. Ok, veja só. Primeira coisa, tá? O pai não estando ausente é pai. Sim. Porque teu filho é 50% você, sim, 50% o pai dele.
Sim, tá? isso é uma coisa que, né, eu agradeço muito, eu sou evoluída nessa parte, que eu sempre falo, ó, vamos dar boa noite pro pai, nós fala, né, rezar pro pai dele, Isso. entendeu? Aí ele fala, mãe, vamos comprar, ele quer comprar uma caminhonete pro pai dele. Então, aí eu quero mãe, vamos dar uma caminhonete pro meu pai de presente? Aí eu, ai, tá bom, filho, se Deus quiser a gente vai conseguir no dia isso, mas aí eu sempre brinco, sempre, ó, pai, bença mãe, conversar, respeitar. Isso é uma coisa que eu sempre entendi que, independente do fato de eu não estar mais com ele, a admiração do meu filho tem que continuar com ele, entendeu? Ótimo. Excelente isso, tá? Por quê? Porque 50% do teu filho é o pai. Quando uma mãe, por exemplo, isso é muito, né, a famosa alienação parental, né? A mãe falando mal do pai, o pai falando mal da mãe, certo? Quando eu falo mal da minha esposa para o meu filho, eu estou falando mal do meu filho. Por quê? Porque ele é 50% geneticamente e emocionalmente minha esposa. Se a minha esposa fala mal de mim para o meu filho, ela estava no... E aí o que acontece? Essas crianças nascem todas emocionalmente comprometidas. Certo? Ele é 50% o pai, 50% a mãe. Ah, o pai não está mais aqui. Ok. Detalhe, o pai está pagando o preço e está longe do filho. Já está pagando esse preço. Deixa esse peso com o pai. O filho tem que ficar o quê? Com a leveza. Certo? Da mãe e da construção da imagem do pai. Ah, quando o pai vem, ó, legal, certo? Tem oportunidade, porque o garoto, principalmente o garoto, ele vai precisar dessa referência masculina, certo? Não agora, principalmente ali, quando chega na pré-adolescência para a adolescência, tá? Essa autoridade, certo? A garota precisa da relação com a mãe, certo? O garoto precisa da relação com o pai, a garota vai precisar da relação com o pai, o garoto vai precisar da relação com a mãe, certo? Isso tudo faz parte da construção emocional desse ser humano. Tá? E aí o que acontece? Quando o pai e mãe são desequilibrados, eles criam filhos desequilibrados. E aí você tem uma sociedade bem comprometida emocionalmente. Simples assim. Mas aí, continuando a linha de raciocínio, como que eu... tendo isso, ou tem mais alguma outra... Certo? Quando ele fala do pai, escute, certo? Se o pai cometeu um erro, é o erro do pai, não precisa ficar comentando para ele. Tá? A ideia é essa, tem que estar saudável, tem que estar salutar. Certo? O grande problema é, eu tenho raiva do meu ex-marido, eu tenho raiva da minha ex-esposa, eu tenho raiva do pai do meu filho, eu tenho raiva da mãe do meu filho, e aí essa raiva acaba, de alguma forma, de maneira inconsciente, sendo transferida aqui. E sabe o que é pior? Isso acontece muito, tá? A criança, quando começa a escutar pai ou mãe falando mal um do outro, ele se identifica com um deles. E às vezes ele se identifica com o algoz, com aquele que foi embora, com aquele que abandonou, com aquele que traiu, certo? E aí o que acontece? Chega um momento que isso aqui se separa. E aí fala, puxa, é assim que você me retribui, quanto que eu cuidei de você, quanto que eu te dei de amor, mas o que acontece? Isso aqui estava doente. Doente não aqui na relação, nessa relação com o outro. Certo? Deixa ser saudável aqui. E ele ou ela vão fazer as escolhas melhores. É mais fácil fazer escolhas quando é saudável do que fazer escolhas emocionalmente comprometido. A criança, ela não entende o mundo. Ela entende o mundo através de nós. A forma como nós explicamos o mundo para eles, eles enxergam um mundo bom, um mundo ruim, ou um mundo embaralhado. Aí quando está embaralhado, ele tenta encontrar uma resposta do jeito que achar melhor. E aí essa resposta pode ser muito bem estruturada ou enviesada. E qual que você acha que é a idade certa para uma pessoa sair da casa dos pais? Existe isso? Não. Tá? Não? A ideia é o seguinte, eu acredito que quando a pessoa chega na idade adulta, né, tipo 20 17, anos. 18, 19, 20 anos, vai depender de cada um, né? Certo? Eu com 17 anos saí de casa. Tá? A minha esposa, acho que saiu de casa, ela tinha 17 para 18 também, certo? Nós casamos, eu tinha 21, ela tinha 20. Hoje eu tenho 57, ela tem 56. Não tem idade, tá? O ideal é que quanto mais cedo e mais estruturado
melhor. Eu não estou falando estruturado financeiramente, né? Estruturado emocionalmente, né? Porque a pessoa vai descobrir que o arroz não vem, o prato não vem servido na mesa, que a roupa que eu coloco no cesto de roupa suja não aparece limpa e passada na gaveta, né? Que alguém vai ter que fazer todo esse processo. Os americanos têm uma cultura muito forte de quando a pessoa vai para a faculdade, ela vai e já ela não volta mais. Da faculdade ela se forma, depois de formado vai arranjar sua vida e tudo mais. Então é natural, por exemplo, na cultura americana, entre 17 e 18 anos, as pessoas saem de casa e elas já não retornam mais para casa. Ok? Legal. Aqui no Brasil, a gente é mais, né? Nós somos latino, o latino é mais apaixonado e tudo mais, isso tem essa relação, é mais certo, mas depende muito de cada um. O ideal é que quando chegasse ali na idade adulta, entre 17 e 21 anos, que as pessoas já começassem a seguir os seus caminhos. O que não vem acontecendo muito nessa nova geração. Tem gente com 35 anos, está na casa dos pais, às vezes já ganha mais do que o pai e mãe e continua em casa. E o que faz isso prender o filho? Ou você acha que é mais os pais ou os filhos em si? Eu acho que é uma soma dos dois, né? Os dois, né? Os pais não querem que saiam, está cômodo para o filho ficar ali e as coisas continuam. E você acredita que existe a possibilidade de prosperar mais com os pais ou sem os pais? O filho? Eu gosto muito quando você se oportuniza. É natural que quando eu saio da casa dos meus pais, né, eu tenho um encontro um pouco mais próximo da realidade, né? Certo? Que eu vou ter que acordar mais cedo para arrumar as coisas, que quando eu chegar em casa, não dá para chegar em casa, comer e dormir, certo? Que às vezes eu tenho que preparar as coisas. Então, eu me torno uma pessoa um pouco mais proativa, eu me torno uma pessoa... A realidade me força a ser um pouco mais estratégico, a realidade me força a pensar mais no futuro. Dentro da casa dos meus pais, né, certo? Eu vou descobrir que não tem, que não acabou o queijo quando eu abrir a geladeira e descobrir que não tem queijo. Na minha casa, fala, cara, o queijo já está acabando, eu tenho que ir lá comprar queijo. Então isso me força a ser um pouco mais estratégico. Acredito que morando sozinho é uma oportunidade para que eu brinco muito, por exemplo, quem mora numa cidade que nem São Paulo, certo? Não dá para morar em São Paulo sem ser estratégico, né? Porque, às vezes, da minha casa até o trabalho é 1h30 de trânsito quando dá tudo certo. Quando dá tudo errado é 2h30, certo? Então, eu vou sair de casa, né? Se eu moro numa cidade pequena, cheguei no trabalho, puxa, esqueci meu celular, volto em casa e pego. Numa cidade grande, não dá. Então, eu já tenho... A cidade grande me força a pensar mais. Por quê? Um erro é muito tempo, um erro é muito caro. Então, um ambiente, ele tem uma tendência de forçar as pessoas a encontrar o melhor delas, certo? E, normalmente, né, um ambiente mais hostil faz com que as pessoas fiquem muito mais estratégicas e proativas. Proativa. Em questão de proatividade, gostei, eu gosto desse assunto. Por que as pessoas dessa geração não são proativas? Talvez porque eu estou na casa dos meus pais, né? Eu não preciso pensar em fazer compra, eu não preciso passar em pagar aluguel, água, luz, telefone, certo? Eu só vou gritar a hora que cortarem a internet, que eu já não posso jogar meu videogame, certo? Porque está tudo lá, está tudo pronto. Se a comida está no teu prato, por que você tem que pensar, puxa, eu tenho que passar no mercado para comprar as coisas, senão a carne só dá para hoje, se não for amanhã, vai amanhã. Ou seja, estou em casa, não preciso. Certo? Com certeza, essa pessoa dessa nova geração que está morando sozinha, ela está se virando. Tá? Ela está se virando não porque ela quer, ela está se virando porque ela precisa. O ambiente forja o ser humano. O ambiente forja o ser humano. Bill Gates só é Bill Gates porque estava nos Estados Unidos. E o Elon Musk, que nasceu na África do Sul, estudou no Canadá, fez faculdade nos Estados Unidos. Certo? Quantos Elon Musk, quantos Bill Gates, quantos Steve Jobs nasceram no interior do Nordeste, na África, num país pobre da Ásia, e nasceu e morreu no mesmo ambiente? Por quê? Não porque não era um gênio tal qual como. Porém, não tinha um ambiente, não tinha uma terra propícia para florescer. Eu falo aqui por sorriso mesmo, que deu. Eu morei em várias cidades, que nem eu comentei para o senhor.
E cada cidade eu tive minha fase da minha vida. Iguatemi, minha infância. São Gabriel, minha pré-adolescência. Novo Progresso, Pará, a minha adolescência, que eu fui dos 11 aos 17 anos, e 18 por aí. E depois fui para Campo Grande, onde que eu vivi meu início da fase adulta, que foi fazer a faculdade, né? Lá em Campo Grande. E só que daí eu vim com 21 anos para Sorriso. Aí eu falo, aqui em Sorriso é a minha área onde começou a Tayane profissional. Comecei a ganhar dinheiro. Aqui que nem o senhor comentou, eu acho Sorriso muito próspero. Aqui é uma cidade muito próxima. Respira prosperidade. Riqueza. Não tem como. Eu fico indignada quando uma pessoa fala que ganha pouco aqui em Sorriso. Gente, aqui tem oportunidades. Aqui eu comecei vendendo alfajor na rua. De alfajor, eu fiz a meta para comprar o combo da Rinodê. Da Rinodê eu fiquei alguns anos na Rinodê. Vendia muito, fazia muita parceria. Aí o povo fala, mas não tem como vender. É que eu vendi fiado. Gente, só não vender fiado. Eu fiz muita parceria, assim, que a Rinodê dá muito treinamento, assim, o marketing multinível ele disponibiliza muito material, basta você correr atrás. É que nem você falou, a informação você tem que saber o que você vai fazer com ela, né? E fiz muita parceria, né, nas lojas, deixava a cesta, pegava os contatos. E depois trabalhei de Uber, que foi uma experiência muito legal também, de Uber para juntar o dinheiro do podcast. E hoje tenho um podcast. E eu vejo assim, tudo que eu faço na minha vida tem uma meta, por um tempo. Que nem assim, o podcast, óbvio, é uma coisa que eu quero ter ainda há muito tempo na minha vida. Pode ser que acabe, também não sou muito apegada às coisas, mas eu gosto muito do podcast, eu gosto das experiências, gosto do bate-papo. Mas também quero trazer de forma mais livre, que eu quero viajar, quero fazer podcast em outros lugares também. Mas eu falo que essa questão de quando a gente faz uma meta, eu queria que você falasse mais sobre essa questão de meta, de você ter um ponto de início, caminho e chegada. Tipo, o que isso pode influenciar, se isso é bom, e quanto tempo que deve ser a meta? O cérebro, a mente humana, ele é um buscador, certo? Então, como se fosse um cão de caça, certo? Se precisa dar um alvo para ele. Se você der um alvo, ele vai buscar. Sem um alvo, ele fica o quê? Ele corre o tempo todo para tudo que é lugar e fala, e aí, Tayane, o que você quer? Certo? Então, principalmente algumas mentes, as mentes mais fortes, elas são assim, nada é suficientemente bom. Quando eu crio uma meta, eu pego toda essa energia e concentro. Então, imagine o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Você lembra que a gente falou agora há pouco que sucesso é a realização progressiva de um sonho válido, né? Para um garoto, uma garota que anda a pé, no dia frio e com chuva, um Fusca velho é o melhor carro do mundo, tá? Então esse garoto ele tinha um sonho, comprar um carro, nem que fosse um Fusca velho. Ele tinha um objetivo. Então ele ganhava pouco, salário mínimo e meio, R$2.000, certo? Apertado, pagava a conta, pagava aluguel, água, luz, internet, comida, vestia-se mal. Os amigos dele, cara, vamos na festa. Ele fala, não. Eu estou guardando dinheiro para comprar o meu carro. E todo mês ele guardava 200, 300, 400 reais na conta. Apesar de ganhar pouco. Chegou um momento que ele foi lá, comprou o Fusca dele, o quê? À vista. Na cabeça dele, ele realizou o quê? Um sonho. Ele tinha um projeto, ele fez sacrifício. Sacrifício é tornar sagrado. É fazer aquilo se tornar sagrado na minha história. Aí ele andou de Fusca para cima e para baixo e falou, cara, queria um carro que andasse. O Fusca acelera, ele para, certo? Aí ele tinha um novo sonho válido, comprar um carro melhor, um Golzinho, um Palio, certo? Não importa. E aí ele começou o quê? Fazer sacrifícios. Depois ele comprou um carro zero. Talvez hoje ele está numa caminhonete último tipo. Mas sabe por que ele está numa caminhonete último tipo hoje? Porque um dia lá atrás, ele sonhou o quê? Com um Fusca velho. Sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Ali, sucesso é a realização? Não. Sucesso é a jornada? Não. As pessoas confundem. Sucesso não é a realização nem a jornada. O sucesso é a pessoa que você se torna durante o processo da jornada. Tá? Sucesso não é você ir na academia e fazer o exercício. Sucesso é o que você constrói dentro de você no dia que você não quer ir na academia e se fala, não quero, mas eu vou.
Não quero acordar cedo, mas eu levanto. Então, o sucesso não tem a ver com a realização. Isso é um erro. Não tem a ver com a jornada, é um outro erro. Tem a ver com aquilo que você se torna para continuar percorrendo o caminho. Quando você tem um objetivo, você dá chance para a tua mente para ela mostrar a melhor Tayane que existe dentro da Tayane. Você dá chance para a tua mente para ela encontrar o melhor que existe em você, que às vezes você ainda não descobriu que está lá dentro. E você fala, puxa, eu nem sabia que eu era capaz de fazer isso. Essa é a ideia. Quando você tem um objetivo, você pega toda a tua energia e concentra. Agora você tem a chance de começar a caminhar. E na caminhada você vai encontrar a tua melhor versão. Sim, perfeito. Eu vejo como que quando a gente se movimenta, parece que vai aparecendo umas oportunidades, vai aparecendo umas coisas. Porque assim, eu sempre, né, eu estou um ano plantando aqui com o podcast e sempre tive o sonho, eu falo, cara, eu tenho que comprar um terreno, construir minha casa, do meu jeito, porque eu já tenho a planta da minha casa desde 2020, gente. Eu tenho a planta da minha casa. E aí, e apareceu essa oportunidade que eu comentei com o senhor nos bastidores ali da empresa de energia solar, e eu falei, cara, tipo, quando a gente sonha, se movimenta, trabalha e vai conhecendo pessoas... As coisas aparecem. As coisas vão aparecendo. Como que pode, né? Como tudo é perfeito. Se a gente se movimentar. E se ficar em casa assistindo Netflix, não vai aparecer. Entendi. Eu estou vivendo uns dias assim mágicos, eu falo. Depois que eu conheci talvez essa empresa aí, eu fiquei como que tá fácil. Tem que fazer. Mas tá fácil. É assim, tá? Oportunidades tem para todos os lugares, principalmente para quem mora na 163. Tá? A 163 é o filé mignon da economia brasileira. Né? O agronegócio é o principal pilar de prosperidade do país, certo? O Mato Grosso é o maior estado do agronegócio e a essência do agronegócio do Mato Grosso passa, né? Nova Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, né? Esse eixo, essa espinha dorsal. Ou seja, eu brinco muito, se o cara não der certo aqui, dificilmente ele vai dar certo em qualquer lugar. Tá? Mas a pessoa precisa, novamente, se oportunizar. O que seria oportunizar? Andar, se mover. Movimento. Quando você se move, as oportunidades aparecem. Quando você fica parado, você apodrece. Simples assim. Nossa, eu só estou pensando, esse conteúdo vai dar muito cortes, porque tá muito bom, gente. Eu estou assim, vários insights, várias coisas boas acontecendo. E para a gente... Eu queria que você trazesse um pouco dessa questão também do marketing multinível. Por que as pessoas têm crença disso? De achar que não é... Porque, tipo assim, é uma coisa que já é antiga nos Estados Unidos, né? E por que ainda parece que o brasileiro tem uma crença, tipo assim, é golpe, é pirâmide? Eu acredito que é uma soma de coisas. Primeiro, tá? Muita gente alucinada entrou no multinível, tá? Então, vamos separar. Tem empresas boas de multiníveis, tem empresas que não valem nada. Empresas montadas por gente pilantra, mau caráter. Né? Daria bem sendo um chefe de facção, ok? Então, tem gente boa, gente ruim. Então, marketing níveis bons, marketing níveis que não são bons. Vamos falar sobre os bons. Dentro desses marketing níveis bons, certo? Entraram pessoas alucinadas. Algo do tipo, você trabalha 5 anos, fica rico e nunca mais precisa trabalhar. É 2 a 3 anos e tal. E aí o cara ganhava R$2.000 por mês. Ele vai numa reunião que o cara fala, em 1 ano você vai andar de Lamborghini. Aí o cara mostra uma mansão de R$10 milhões. O cara olha para aquilo e fala, cara, sabe, esse cara fumou maconha estragada, sabe? Esse cara é louco, esse cara é alucinado. Tem alguma coisa muito errada com esse cara. Então, criou-se uma imagem, explodiu, só se explodir a cabeça dele. Então, assim, gente muito equivocada. Apesar de um negócio extremamente, o quê? Estruturado. Aí aquelas pessoas mais sérias começaram a fazer. Sérias. Vou ganhar 30 mil. Não, se você trabalhar bem esse mês, você faz 1.500. Se você trabalhar muito bem em 6 meses, você faz 4 mil. 4 mil te interessa em 6 meses? Cara, puxa, eu trabalho minha vida inteira, ganho 3. Em 6 meses, agora você vai ter que fazer isso. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Como qualquer outro negócio. A tua loja vai ter que abrir a porta de manhã
e fechar no final do dia. Você só não tem uma loja física, né? A marketing multinível nada mais é do que um processo direto de desintermediação. Tinha a fábrica, tinha o distribuidor, o atacadista, o varejista. Hoje você conecta a fábrica ao consumidor. Aquele bolo de dinheiro que ficava no meio do caminho é distribuído em forma de bônus, né, através de uma estrutura. Então, isso é um marketing multinível sério. Não se ganha dinheiro por colocar pessoas. Colocou dinheiro, pessoas, começou a ganhar dinheiro, pirâmide, picaretagem. Só que tem muita gente que adora uma picaretagem. Tanto é que quando começa a falar que tem que vender, que tem que trabalhar, o que ele faz? Ele vai aqui. Porque aqui o picareta, em um ano você está rico e tal. E aí, o caráter médio desse cara aqui é conectado o quê? Com o pilantra, com o mau caráter. As pessoas honestas continuaram aqui. E tem muita gente aqui, empresas seríssimas, né? Amway, Rinode, Mary Kay, Herbalife, empresas seríssimas, que realmente estão aí já há décadas fazendo dinheiro e pessoas sustentando suas famílias, como qualquer outro negócio. Sem contar as pirâmides financeiras, né? Que o cara entrava com dinheiro e aí tinha que trazer o outro, que não tinha nem produto, né? E aí o cara sabia que era golpe. Ele sabia disso. Tá? Coitado. Não existe coitados, né? Não existe vítima, só voluntários. Então criou-se uma ideia muito equivocada aqui. As pessoas sérias conseguem mostrar. Você ganha 10% aqui na rede e você ganha 30%, 40%, 50% da venda de produto. Se você somar isso com isso, certo? Você pode ganhar R$1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Algumas pessoas vão ganhar mais de R$20.000. Mas é uma construção e não vai ser hoje, não vai ser amanhã, nem o ano que vem. Isso é uma construção como qualquer, né? Se você sair aqui em Sorriso, como qualquer comércio, tem um comércio hoje faturando 100, 200 mil líquido por mês aqui. Esse comércio tem 30 anos na cidade. Então, no primeiro mês ele deu prejuízo, no primeiro ano ele pensou em fechar, como qualquer negócio tradicional. Então, essa visão é uma visão que foi criada principalmente pelos alucinados que entraram aqui ou pelos picaretas que queriam um negócio de ganhar dinheiro rápido. Mas a gente tira, por exemplo, que nem uma faculdade. A gente demora 5 anos para se formar. Para começar a ganhar dinheiro. Para começar a ganhar dinheiro. E eu vejo assim que, que nem né, que eu falei várias vezes, na Rinode, durante o tempo que eu fiquei, foi uma média ali de 4 anos, gente, eu me desenvolvi tanto, eu fiz tanto dinheiro, assim, e tipo, trabalhando já desde o início, né? Eu sempre fui desafiadora comigo mesmo, fui top vendedora aqui do Mato Grosso já. A venda nos proporciona dinheiro rápido. Né? Tem o produto, existe 2 formas de vender, né? O produto, aquele que você vende e já recebe, e tem ali o marketing. Construção. Então, assim, hoje, para mim, eu não. Se você me perguntar, nem carteira de trabalho eu tenho, nunca assinaram. Eu sempre tive certeza que eu ia fazer algo grandioso na minha vida, entendeu? Sempre tive certeza disso. O povo quer ver quando eu tinha uns 15 anos, eu ia trabalhar 16, 17, eu ia trabalhar, né? Eu trabalhava ainda de CLT. E aí eles falavam, traz essa carteira, que na época não era tão rigoroso que nem é hoje. Hoje, para entrar, já tem que estar com a carteira assinada. Traz essa carteira e eu, carteira, vai assinar minha carteira. Eu não tenho nenhuma assinatura, nada. Nem, uma vez eu fiz, mas eu nunca nem sei onde está. Eu assinei a carteira em 85 pela primeira vez. Aí em 95 eu abri meu próprio negócio. Tem 29 anos. De lá para cá eu não faço a menor ideia onde ela foi parar a minha carteira. E eu sempre tive certeza que eu iria construir algo grande. E hoje, para mim, eu vejo que a forma mais, como é que eu posso dizer, segura de a gente construir algo grande sem ter a exceção de saco de colaboradores ali, porque querendo não dá um trabalho, você tem que lidar com pessoas. Lógico, tem que lidar da mesma forma, mas eu falo assim... você sabe, né? Ter pessoas. Eu sou ali. Empresário, eu sou. Então, assim, eu vejo que o marketing multinível é uma forma, assim, para mim, que eu sou uma grande comunicadora, adoro conversar, adoro um papo, né? É uma forma mais fácil, porque o início é pouco, né? Hoje, se for abrir qualquer empresa, no mínimo é uns 5 mil. Se for abrir uma Kombi para vender cachorro-quente, né, na praça, é caro, já não é tão barato. E é uma forma que a gente pode construir a longo prazo. Eu entendo isso, entendeu? Tipo, é lógico, não é rápido, mas é a longo prazo. Eu tive contato com o marketing multinível pela primeira vez em 93, tem 31 anos. Tá? Eu sou treinador
de empresas de multinível, no caso exclusivamente hoje a Rinode, certo? Há 10 anos. Tá? O que eu posso falar? Tem muito a ver com perfil. Perfil. Tem gente que tem perfil de marketing multinível, tem gente que tem perfil de autônomo, tem gente que tem perfil de empresário, tem gente que tem perfil de funcionário, tem gente que tem perfil para funcionário público. Não que se eu não tiver o perfil eu posso versar em outras áreas? Posso. Mas, normalmente, quando o perfil é muito forte, na dúvida, o que ele faz? Ele corre para onde ele se identifica mais. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil de empresário. Tá? E aí tem um desafio. Tá? Quando você fala, você tem uma forte fala de empreendedora. Tá? O jeito de falar, o jeito, né? Eu não me vejo, certo? Isso é natural, sangue de empreendedor, tá? Então nós precisamos falar sobre isso para quem está nos ouvindo, isso é muito importante. Então, gente, para quem estiver nos ouvindo, anote isso, tá? Todo empresário é um empreendedor. Nem todo empreendedor vai virar um empresário. Ali, qual a diferença? Deixa eu dar um exemplo. Ele perdeu o emprego, está desempregado. Procurou emprego, não achou. No desespero, para sustentar a família, ele pegou R$100 emprestado com um amigo, foi lá no açougue e comprou 2 quilos de carne, uns espetinhos, um saco de carvão, foi para a esquina vender o quê? Espetinho. Mas ele fez isso por desespero. Só que o seguinte, as pessoas compraram, ele vendeu e ele gostou. No outro dia, ele pegou o dinheiro, foi lá e foi girando. Uma semana, 2, um mês depois, o espetinho dele tinha fila, as pessoas adoram o atendimento dele e o negócio dele começou o quê? A funcionar. No começo era só quinta, sexta e sábado, ele começou agora a abrir de domingo a domingo e o negócio dele foi crescendo, crescendo. A hora que cresceu bastante, ele se enrolou inteirinho, quebrou. Mas como ele é empreendedor, ele descobriu que tinha um lava-jato fechado no bairro dele. Foi lá, conversou com o dono da casa, alugou, abriu o quê? Lava-jato. Pensa num lava-jato que deu certo. E as pessoas... Sábado tinha fila de carro, o quê? Para lavar o carro. E o lava-jato dele começou a crescer. A hora que cresceu, ele se enrolou inteirinho e quebrou. Ele vai abrir 10 negócios. 10 negócios vão dar certo no começo. 10 negócios vão quebrar no fim. A pergunta é, por quê? Porque ele é um grande empreendedor, um péssimo empresário. Qual a diferença? Para ser empresário, eu preciso ser empreendedor. Só que só ser empreendedor não basta. Eu tenho que ser organizado, eu tenho que saber lidar com gente, porque antes do começo era só ele. A hora que ele começou a contratar funcionário, liderança, equipe, estoque, contas a pagar, contas a receber, ele mistura tudo e quebra. Ou seja, enquanto o braço dele alcança, dá tudo certo. A hora que fica maior do que ele quebra. Então, todo empresário é um empreendedor. Nem todo empreendedor vai virar o quê? O empresário. Ali, qual seria a palavra no meio do caminho? São 2, gestão e liderança. Quando o empreendedor aprende a fazer gestão, aprende a controlar dinheiro, estoque, logística, contas a pagar, a receber, e aprende a lidar com gente, ele vira empresário. Senão, ele vai ser um empreendedor a vida inteira, abrindo, crescendo, quebrando, abrindo, crescendo, quebrando. Simples assim. Então, hoje, o segredo do empreendedorismo, você acha que é lidar com pessoas? Sim. E lidar com coisas é fácil. Eu pego o copo e coloco aqui. Se ninguém tirar o copo, fica lá. Gente, não é assim. Hoje, por exemplo, nossa taxa de desemprego é baixíssima. Certo? As empresas estão desesperadas. Eu dou treinamento no Brasil inteiro. Tá? Vamos lá, hoje eu estou em Sorriso, semana passada eu estava em Rondonópolis e Sinop, semana retrasada eu estava em Curitiba, na outra semana eu estava em Cuiabá, na outra semana eu estava em Manaus. Eu faço o Brasil inteiro, certo? E cada 10 empresários que eu converso, 11 me falam, Ali, eu preciso de gente. Não tem gente, certo? Eu abro vaga, certo? Eu tenho 20 vagas, marco entrevistas com 50, aparece 10, as 10 que não era para ter vindo. Eu dou uma peneirada, tiro 2, um começa a trabalhar, o outro não vem, com 15 dias que começou a vir foi embora. E está assim, as empresas estão desesperadas atrás de pessoas. Eu não estou falando de pessoas qualificadas, atrás de gente que tenha vontade de trabalhar. E eu tenho uma teoria, tá? Ainda vai piorar.
Você acha Simples. que vai piorar? Sim, claro. A economia do Brasil não está bombando. A gente não está explodindo de crescimento. E esse negócio de escala aí, 6x1, o que deu e o que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho uma teoria, tá? Não existe prosperidade sem produtividade. O Brasil está discutindo a coisa errada. A gente não tem que estar discutindo se a gente tem que trabalhar menos. Nós temos que estar discutindo que eu tenho que produzir mais. Certo? Mas a Noruega, a Suécia, a Luxemburgo, é claro que eles podem discutir isso. Eles ficaram ricos. Claro que eles estão discutindo sobre trabalhar menos. Nós, como um país pobre, o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país rico, o Brasil é um país pobre. Nós temos 120 milhões de pobres. Quem tem 120 milhões de pobres é um país pobre, simples assim. Apesar de nós termos algumas pessoas ricas, algumas milionários e alguns bilionários. Mas, em essência, nós somos um país pobre. País pobre não tem que discutir trabalhar menos. País pobre tem que discutir como é que nós podemos produzir mais. Hoje, a produtividade média de um americano é igual a 4 brasileiros. Mas por que o americano ganha 4 vezes mais? Porque um americano produz 4 vezes mais. Então, esse cara não tem que trabalhar menos, ele tem que aprender a produzir mais. E produzir mais não é trabalhar mais. Né? Trabalho pesado do pescoço para baixo é salário mínimo. Nós temos que aprender a trabalhar onde? Aqui. Aí nós precisamos de processos, método, inteligência, certo? Automatização, sistema. Aí sim nós vamos produzir mais. Quando tivermos produzindo mais, talvez seja a hora da gente discutir se a gente precisa trabalhar 6, né? 6x1 ou 5x2 ou coisa parecida. Agora, totalmente desproporcional, totalmente populista e eleitoreiro. Um assunto que chama muita atenção das pessoas. Dinheiro. Dinheiro está na alma de algumas pessoas. Dinheiro na minha definição, é energia. Porque tem gente que associa o dinheiro com algo ruim. Aquela pessoa, né, do que a gente estava falando do rico lá, aquele rico, por isso que é assim, por isso que aconteceu isso, a pessoa é rica, é ruim, é egoísta. E o dinheiro, ele vem muito com... Parece que quanto mais leve o meu trabalho eu faço, mais leve eu tô comigo mesmo, mais o dinheiro vem. É uma consequência, né? Uhum. Tá. É que a primeira coisa que nós temos que entender. O que o dinheiro nos traz? O que o dinheiro traz para o ser humano? Na sua opinião, o que o dinheiro nos traz? Ele traz... como é que faça? Acessibilidade. Eu gosto de falar que dinheiro traz Facilidade. Não, felicidade. Felicidade? Ele traz, sim. Para mim, eu falo que traz, porque se eu tenho dinheiro para ir pagar um parquinho para ir final de semana almoçar fora, eu não vou estar feliz? Ok, então tá. Dinheiro nos traz felicidade, então? Na sua opinião? Tá. O dinheiro, tá? Ele foi feito um estudo bem... Tá. Quem fez esse estudo foi o instituto chamado Instituto Gallup. É um grande instituto, é o maior instituto de pesquisa do mundo, tá? E o que esse instituto verificou? Dinheiro não traz felicidade. Porém, olha isso aqui legal, tá? Por isso que tem uma armadilha no meio do caminho. Ele evita algumas infelicidades. Que infelicidade? De você estar com o teu filho no final de semana, querer sair, ele pedir para sair e você não ter dinheiro. Então não é que o dinheiro te fez feliz. Ele evitou que você ficasse infeliz do teu filho querer sair, você achar que vale a pena sair, mas filho, hoje nós não vamos sair. O dinheiro, ele evita a infelicidade do teu filho estar doente e você não ter dinheiro para pagar o quê? O médico ou remédio. O dinheiro, ele evita algumas infelicidades, mas não evita todas. Tem algumas que não tem dinheiro no mundo que resolva. Só que como a gente mistura, a gente acha que o dinheiro me fez feliz. Ele não me fez feliz. Ele evitou que eu ficasse infeliz. Porém, a pesquisa ela foi mais à frente. Eles descobriram que se você já é uma pessoa feliz, o dinheiro pode te trazer alguns momentos felizes, desde que você já seja feliz. Ou seja, ele evita algumas infelicidades e ele aumenta a felicidade que já existe em você. E detalhe, tá? Se a pessoa é infeliz, não tem dinheiro no mundo que vai fazer esse infeliz ser feliz, tá? Então, detalhe, até um certo ponto.
Tá? O dinheiro ele pode aumentar a tua felicidade, já que se você seja feliz, até um certo ponto. Depois de um certo ponto, o aumento de dinheiro não reflete mais em aumento de felicidade. Tá? Então, o que o dinheiro traz para o ser humano? Ele traz apenas uma coisa: opções. Opção em que casa você vai morar. Opção em que escola o teu filho vai o quê? Estudar. Opção que comida você vai colocar na mesa, que roupa você vai vestir. Opção em que lugares você vai passar as suas férias. O dinheiro não vai te fazer melhor nem pior. Ele só vai te dar mais opções. E aí nós temos um problema. Não é porque eu tenho mais opções que a minha vida melhorou. Acho que todos nós conhecemos pessoas que têm um monte de opções e, desculpe, tá? Faz uma cagada atrás de outra cagada. E todos nós conhecemos pessoas que, apesar de ter poucas opções, ele ou ela fizeram boas escolhas e vivem uma vida relativamente legal. Claro que, se eu tivesse mais opções fazendo boas escolhas, o quanto que a vida poderia o quê? Melhorar. Só que as pessoas fazem uma associação direta e esquecem o caminho. O dinheiro não me faz melhor. O dinheiro me traz opções. Com dinheiro eu não sou um Ali melhor. Sem dinheiro eu não sou um Ali pior. Né? Não é porque eu estou num carro de 2 milhões de reais que eu sou uma pessoa melhor. Não é porque eu estou andando de bicicleta que eu sou uma pessoa pior. Eu continuo sendo a mesma pessoa dentro de um carro de 1 milhão de reais pegando um ônibus público. Quando eu acho que eu sou melhor por causa do carro, eu sou uma pessoa muito pequena. Quando eu acho que só porque eu tenho uma casa num condomínio fechado, eu sou o cara, eu me perdi em algum lugar lá atrás e até hoje estou tentando me encontrar. Mas isso é muito comum nessas pessoas vazias, nessas pessoas que eu não vivo para mim, eu vivo para os outros. Tá? Então o dinheiro só me traz o quê? Opções. O que eu faço com ela é meu, o que você faz com ela é seu. Só que o dinheiro ele tem algumas verdades. E essas verdades são bem complicadas. Primeira verdade, tá? Ninguém quer dinheiro. Outro dia eu falei isso num curso, o cara fala, Ali, você não me conhece, Ali. Ninguém quer dinheiro. Eu não quero dinheiro, você não quer. Ninguém que está nos ouvindo quer dinheiro. As pessoas falam, não, Ali, eu entendi. As pessoas querem o que o dinheiro compra. Não. As pessoas não querem o dinheiro, não querem o que o dinheiro compra? Não. Então, o que as pessoas querem? Essa é a pergunta essencial. As pessoas querem o que o dinheiro representa. E o dinheiro representa coisas diferentes para pessoas diferentes. Para algumas pessoas, dinheiro é liberdade. Para outras pessoas, dinheiro é segurança. Para outras pessoas, dinheiro é poder, status. Ou seja, eu preciso me perguntar, o que o dinheiro representa para o meu emocional? Não aqui. Aqui eu estou perdido. Aqui. Quando eu entendo o que o dinheiro representa para mim, realmente eu tenho uma relação bem resolvida com esse pedaço de papel. Enquanto eu não entendo o que o dinheiro representa para mim, eu sou um doido desvairado atrás de dinheiro, e quanto mais dinheiro eu faço, pior, mais dinheiro o quê? Eu gasto. E o cara ganha 100 mil reais por mês e a praga está o quê? Quebrado. Então a pergunta é para todos aqueles que estão nos ouvindo, o que o dinheiro representa para você? Ali, como é que eu vou encontrar essa resposta? Provavelmente ela está no primeiro setênio, de 0 a 7 anos. De 0 a 7 anos, nós, seres humanos, começamos a olhar para as coisas e entender o que é isso, o que é aquilo, por que isso, por que... E aí, em algum momento, eu expliquei algo para mim em relação ao quê? Ao mundo, ao dinheiro, à prosperidade. Quando eu consigo entender isso, eu consigo entender o que o dinheiro representa para mim. E isso é pessoal de cada um, porque cada um explicou de uma maneira diferente. Então, a primeira verdade, ninguém quer dinheiro. As pessoas querem o que o dinheiro representa. Segunda verdade, a nossa relação com o dinheiro é totalmente emocional. Não tem lógica. Não sei se você chegou para uma amiga, para um amigo, e falou, olha, você não pode gastar mais do que se ganha. As pessoas vão lá e compram coisas que elas nem sabem por que compraram. Não tem lógica. A nossa relação com o dinheiro é o quê? Emocional. Então, aquela ideia, você precisa controlar teu dinheiro. Não é o dinheiro que você tem que controlar. Quem que tem que controlar? As tuas emoções. Quando eu controlo as minhas emoções, controlei o dinheiro. Se eu não controlo as minhas emoções, salve-se quem puder. Então, a nossa relação com o dinheiro é totalmente emocional. E tem muito a ver com aquela pergunta, o que o dinheiro representa para mim? Então, vamos lá. Ninguém quer dinheiro, as pessoas querem o que o dinheiro representa, certo? A nossa relação com o dinheiro é totalmente emocional.
nós não temos que ganhar dinheiro, essa é uma expressão que a gente usa muito, né? A gente usou várias vezes aqui no podcast, é fazer, porque a expressão ganhar dinheiro é uma expressão de país pobre. Todos os países pobres do mundo, a relação é, quanto é que você ganha? Todos os países ricos do mundo é, Tayane, quanto é que você faz? Olha só, o verbo é diferente. Ganhar, parece que vai vir, e fazer é um verbo ativo. Eu tenho que fazer, produzir. Certo? Eu tenho que fazer esse dinheiro valer a pena ele vir para mim. Certo? Então, e outra coisa, tá? Nosso horizonte temporal. O horizonte temporal é a capacidade de chegar à frente. Aqui no Brasil, as pessoas perguntam, quanto é que se ganha por mês? Aí o brasileiro fala, eu ganho tantos mil por mês. Lá nos Estados Unidos, quanto é que você faz por ano? Lá nos Estados Unidos, quanto é que você faz no ano. Por ano? O horizonte temporal deles é anual. E aqui, eu ganho tantos mil por mês. Tá? Mas vamos em frente. Quarta verdade, essa é um pouquinho mais complicada. As pessoas falam muito, o dinheiro estraga as pessoas, o dinheiro corrompe. Mentira. Tá? O cara já era estragado, o dinheiro não estragou ninguém. Tá? O dinheiro revela as pessoas. Puxa, fulano era legal, ficou rico, ficou babaca. Desculpe, ele já era babaca. Ele só não tinha o quê? Eu tenho uma frase que eu falo, o dinheiro ele potencializa o que você já é por dentro. Isso, bingo. Gente boa sem dinheiro é gente boa, com dinheiro continua sendo gente boa. Gente equivocado sem dinheiro é uma coisa, com dinheiro ele é outra. Então, ninguém quer dinheiro, as pessoas querem o que o dinheiro representa. A nossa relação com o dinheiro é totalmente emocional, certo? O dinheiro, certo, vai potencializar aquilo que eu já sou, certo? E dinheiro não se faz, dinheiro não se ganha, dinheiro o quê? Se faz. E a última verdade, tá? A falta de dinheiro não é um problema. As pessoas falam, só se for para você. Falta de dinheiro não é um problema. A falta de dinheiro é um sintoma. Febre não é doença. Febre é um sintoma. A falta de dinheiro é um sintoma que alguma coisa ou várias coisas estão muito erradas. Então, são 5 verdades. Se as pessoas entenderem essas 5 verdades, olharem para isso, não para fora, olhando para dentro, elas começam a trilhar um caminho diferente a respeito do dinheiro. Mas eu gostei que você falou, né? Dinheiro é energia. O que se faz com ela é de cada um. A falta do dinheiro é um sintoma. E o que seria os problemas? Pode ser tanto no relacionamento? Tem 1 milhão deles, né? Mas pode ser, provavelmente, tá? Não é uma certeza, também. Mas é muito forte que eu tenha um problema de relacionamento forte com a minha mãe. Com a mãe? Por que a mãe? Tá? Qual foi o primeiro sustento que nós tivemos na vida? A mãe, né? Barriga, umbilical. Outro. É visceral. Depois, o leite. Certo? Então, mãe é sustento. Na nossa sociedade capitalista, dinheiro é o quê? Sustento. Então, o meu estrutura emocional, ela só faz o quê? Quem tem conflito com mãe, tem conflito com dinheiro. Perfeito. Tá? Então, assim, da onde tiraram isso? Tinha as pessoas que procuram psicólogos, psiquiatras, né? O cara quebrado financeiramente. Eu tenho salário de 20 mil, estou quebrado, salário de 40 mil, estou quebrado. Tem gente que é empresário fazendo centenas de milhares de reais e ele continua o quê? Quebrado. Se você olhar, ele tem um sério problema de relacionamento com mãe. Certo? Mãe é sustento, mãe é dinheiro. Pai é prosperidade. Pai é prosperidade. Então, é uma relação conjunta. Com a mãe, relação em fazer dinheiro, e com o pai, em relação ao quê? Fazer esse dinheiro gerar frutos para o futuro. Perfeito. Ali, para a gente encerrar, uma frase, um motivacional e um porquê dessa frase. Vamos lá. Eu guio a minha vida baseado em algumas premissas, tá? Eu gosto de uma frase, inclusive a frase que está no meu Instagram. Eu falo assim, nunca, jamais desista. Por quê? Sucesso, prosperidade, não vem para aqueles que são mais inteligentes. Não vem para aqueles que simplesmente estudaram mais. Ser mais inteligente ajuda? Falamos sobre isso, ajuda. Estudar mais ajuda? Ajuda. O sucesso vem
para aqueles que não desistem. Certo? Nós estamos aqui em Sorriso, é o maior município agrícola do mundo. Isso é o maior município agrícola do planeta. Ok? Essas pessoas que estão hoje prosperando dentro do Sorriso no agronegócio, eram as pessoas mais inteligentes quando começaram? Eram aqueles que estavam mais preparados? Talvez não. Alguns sim, outros não. Mas foram aqueles, a grande maioria, que não desistiram. E aqueles que desistiram? Ninguém sabe deles. Eles vieram, tentaram por algum tempo, uma safra, duas, na terceira. O cara falou, cara, estou no lugar errado, voltaram, foram embora. Ou desistiram do ramo, ou saíram, voltaram para as suas cidades. Ou seja, eu estou falando de agricultura, mas podia ser pecuária, podia ser indústria, podia ser comércio, podia ser educacional, podia ser na área de saúde, na área de direito. O sucesso vem para aqueles... Agora, não precisa ser uma cabeça dura, né? Eu estou num caminho, não está dando certo, eu vou buscar o quê? Se eu acredito naquele sonho, eu vou buscar formas, o quê? Né? Se você está num avião, você olha para baixo, você vai ver um rio. O rio não sobe uma montanha, né? Ele vai fazer um monte de curva até encontrar o caminho que ele possa o quê? Passar. Mas o rio sempre vai encontrar com o mar. Por quê? Porque o rio não desiste. Nunca, jamais desista. Se você acredita nos seus sonhos. Arrasou. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam, que vão nos acompanhar. Gente, vai ter muito corte. Falou muitos insights, muito bom. Gostei bastante. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Isso que você falou aqui nesse podcast é muito importante, porque tem muitos insights e é a realidade, entendeu? É o que a gente está vivendo, tanto essa questão da vida adulta, do casamento, que as pessoas precisam, e de pai e filho, né? Eu acho que a gente pegou todos os pontos ali, principal do crescimento da pessoa, né? Tanto dinheiro, quanto se pôr no lugar de filho, quanto saber, né, se pôr no seu lugar também como marido, como esposa, e prosperidade, tudo. Foi realmente uma aula. Agradeço muito o convite. Tá? E sempre que o convidado estiver na cidade, eu venho. Com certeza, arrasou. Obrigada a todos. Abraço a todos.